uma maneira interessante de lá chegar, que era através de um conjunto de regras, dos mandamentos dos espectadores de cinema, que eram distribuídos em todos os cinemas e publicados em muitas revistas de cinema. Acho que tinham origem numa revista americana e eram transcritos em Portugal, não faço ideia. E que são 10, claro. E dizem o seguinte. Eu vou ler-vos porque, lá está, lendo isto ao contrário, para mim é mais fácil depois, a partir daqui, comentar alguns aspectos pontuais daquilo que se passava numa sessão de cinema. Mas lá está, lendo isto ao contrário, como mandamento, percebemos que podia acontecer o contrário. Primeiro, lembrai-vos de que aqueles que vos ficam por detrás também pagaram para ver o que se passa na tela. Segundo, respeitai o conforto do vizinho que vos fica à direita e à esquerda. Terceiro, levantai-vos sempre que uma senhora deseje passar. Quarto, não deveis ler em voz alta os letreiros do filme. Os filmes eram mudos, tinham intertítulos e obviamente era preciso ler. Havia uma crítica de um filme português que dizia que a sessão, que normalmente era muito tumultuosa naquele cinema, foi de uma calma e de um silêncio fenomenal devido ao interesse do público pelo filme. E que, na verdade, o silêncio era tão profundo que apenas era interrompido pela leitura em voz alta dos letreiros. Quinto, não façais comentários de mau gosto sobre as personagens da película ou sobre qualquer das suas passagens. Mais tarde vai haver artigos que descodificam estes comentários, que dizem que havia as personagens tipo, que era a ingênua, o galã, que era o rapaz, e ela era a rapariga, e havia uma série de comentários de um público que estava muito envolvido na narrativa e que avisava o herói que tinha um vilão por trás e coisas que nada que apesar de tudo não se faça, mas também não no mesmo grau, na questão de escala. Sexto, quando caminhardes para o vosso lugar, fazei com calma, sem pressa. Sétimo, deixai o recinto calmamente em caso de fogo ou qualquer distúrbio local. 8. Podeis rir à vontade, mas lembrai-vos de manter sempre a vossa compostura. 9. Levai ao escritório da empresa qualquer reclamação que tiverdes a fazer. Esta é interessante porque acontecia justamente o contrário. As reclamações eram ditas em tempo real durante o processo de edição. Havia também muito mais fatores que levavam a que uma edição de cinema tivesse um caráter muito mais performativo do que tem hoje. Portanto, o projecionista podia, antes das máquinas serem elétricas, na segunda fase dos 20, o projecionista podia errar o passo de manivela e as imagens podiam parecer mais rápidas ou mais curtas. Era preciso gritar, e as revistas de cinema encorajavam os leitores a gritarem com o projecionista para não serem enganados no espetáculo que tinha direitos. Se os músicos do acompanhamento musical ao vivo paravam ou interpretavam aquilo que parecia ou faziam aquilo que parecia uma escolha de repertório menos próprio, as revistas de cinema e o público mesmo sem esse encorajamento lembrava muito audivelmente aos músicos que não estavam a fazer um bom papel, estão a utilizar os maiores recursos que possam. E obviamente que das próprias discussões do filme, sempre que o público sentia que o empresário tinha cortado uma parte para a sessão ser mais pequena, para ele assim, em vez de 2 pedir fazer 3, isso também provocava tumulto. Basicamente é uma boa maneira de pensar nestas sessões de cinema como tumultos controlados. Décimo, que não era preciso talvez dizer, como mandamento, frequentai o cinema